Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Arena de hoje, que vai tratar de um tema muito importante. Mas antes, eu só queria lembrar você que nós estamos nas redes sociais para atender melhor a você durante toda a semana. No Facebook, nós colocamos vídeos diários. Ali você pode meditar e pode compartilhar com seus amigos, assim você se torna também um agente de esperança. Além dos vídeos que colocamos no Facebook, nós também colocamos histórias de conversões, testemunhos e, às vezes, frases bíblicas para meditação diária. Bom, além disso, nós também estamos no Twitter, @Arena do Futuro, também no Instagram, mesma coisa, Arena do Futuro, ou seja, em todas as principais redes sociais, ali estamos com uma mensagem diária, uma mensagem da Palavra de Deus e também uma forma da gente poder colocar nas suas mãos materiais a fim de que você possa compartilhar com seus amigos. O nosso programa também está sendo transmitido pela rádio. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para todos os amigos da Rádio Novo Tempo, que em todo o Brasil e fora do Brasil recebe essa palavra, essa mensagem de esperança aqui do nosso programa. Bom, nós também temos um canal no YouTube. O nosso canal é onde nós colocamos todos os vídeos, todos os cursos bíblicos, para que você possa não somente ver, mas também baixar e também evangelizar. Você entra no youtube.com/Pastor Luiz Gonçalves. Esse canal é exclusivo para esse tipo de material. Você vai lá, se inscreva no canal, baixa lá os seus vídeos e fique à vontade. Isso tudo é para você, é para nós, é para preparar pessoas para a volta de Jesus. Tá certo? Eu aproveito para mandar um grande abraço para você de Roraima, um abraço para você que acompanha a gente no Piauí, especialmente você que está acompanhando em Picos e também em Teresina. Nós tivemos uma caravana por ali, desde Teresina até lá embaixo em Picos, e eu quero mandar um abraço para todo o pessoal de Teresina e para todos os irmãos queridos do Ceará e também do Pernambuco. Que Deus ilumine a vida de vocês hoje e sempre. Agora, prepare o seu coração para a mensagem de hoje. Muito bem, o tema de hoje é um tema interessantíssimo. Vamos falar sobre a unção de Jesus. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre a unção de Jesus. É um tema diferente, mas eu tenho certeza que vai enriquecer a sua fé, a sua vida espiritual. Já estamos aqui com a Bíblia na mão, preparadíssimos, e eu creio que você também já está devidamente preparado, preparada para o tema de hoje. Quando nós falamos da unção de Jesus, o que é que vem à sua mente? Sabe que algumas pessoas pensam exclusivamente na unção de uma pessoa morta, porque era costume naquele tempo ungir uma pessoa depois de morta ou, em alguns casos, antes mesmo da morte. A Bíblia fala um pouco sobre esse episódio relacionado a Jesus. Você e eu sabemos que Jesus veio a esse mundo para morrer na cruz e nos dar a salvação. Só que durante toda a caminhada de Jesus, muitas coisas aconteceram. Coisas extremamente positivas e algumas coisas negativas relacionadas ao contato de Jesus com algumas pessoas. Por exemplo, Jesus tinha 12 discípulos e dos 12 tinha um deles que por todo o período, toda a caminhada, nunca se converteu verdadeiramente. Estou falando de Judas. Mas não somente isso. Quando você analisa os líderes religiosos dos dias de Jesus, você vê muitas coisas que aconteceram, porque aquelas pessoas eram contra Jesus, porque não entenderam exatamente o plano de Deus, não entenderam o ministério de Jesus. E eu sei que até hoje muitas pessoas não entendem, muitas pessoas são contrárias, muitas pessoas são críticas, justamente porque não entendem o ministério de Jesus. Hoje, esse episódio, esse tema, vai abrir um pouquinho a sua mente para você entender um pouco mais sobre esse querido e maravilhoso Jesus, que é o nosso Salvador. Eu gostaria de convidar você a ler comigo alguns textos. Eu vou começar lendo o texto de Mateus. Nós vamos começar lendo Mateus capítulo 26. Vamos ler os versos 6 em diante. Não vamos ler todo o texto, mas alguns versos principais. Diz assim: Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo
que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Verso 8. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Verso 9. Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tereis convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. É um texto interessante, não é? É uma porção da Bíblia que chama muito a nossa atenção. Sabe por quê? Porque a Bíblia conta a história de um jantar e conta a história de uma unção. E essa unção provocou um certo conflito entre as pessoas que ali estavam. Para você entender melhor, Jesus concordou em ir a um jantar na casa de Simão. Quando você viu aqui que eu li o verso 6, fala assim: Simão o leproso. É curioso essa citação, porque se você ler a mesma história em João 12, você vai perceber que nesse jantar, que era na casa de Simão, que tinha sido leproso, estavam pessoas que passaram por uma experiência de cura com Jesus. Por exemplo, o jantar era na casa de Simão, que tinha sido leproso, e Jesus havia curado. Mas no jantar estava Lázaro, que tinha sido morto e havia sido ressuscitado por Jesus. Ali estava Pedro, uma pessoa que tinha altos e baixos. Ali tinha João, que era conhecido como filho do trovão e mais tarde se converteria em um discípulo do amor. Ali também estavam outras pessoas cuja vida tinha sido transformada por Jesus. Quando você observa, por exemplo, João 12, veja o que diz aqui, João 12, exatamente, a partir do versículo... Vamos ler alguns versos só para confirmar o que eu estou lhes dizendo. João 12, a partir do verso 1, fala assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos, e deram-lhe, pois, ali uma ceia, ou seja, um jantar. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então, João 12, ele começa a contar alguns detalhes daquele encontro, daquele jantar. Bom, por que foi marcado esse jantar, esta ceia? Porque Simão, que tinha sido leproso, ele tinha uma intenção meio que política. A ideia dele não era fazer o jantar para agradecer a Jesus do ponto de vista realmente de gratidão verdadeira. Ele reuniu as pessoas na sua casa e chamou a Jesus, que era uma maneira de fazer alguns tipos de tentativas, de conchavos, e ao mesmo tempo era uma forma política de mostrar sua relação com Jesus e com os seguidores de Jesus. Ou seja, o motivo que estava por trás não era um motivo tão nobre, não era um motivo tão verdadeiro. Mesmo assim, Jesus foi. Jesus sabia o que estava acontecendo ali, Jesus estava acompanhando todo esse processo, e Jesus foi ao jantar, simplesmente foi com os seus discípulos. Só que o que o Simão não sabia era que naquele jantar chegaria Maria. Que Maria é essa? É aquela conhecida como a pecadora, era aquela conhecida como a prostituta. Alguns chamavam e chamam até hoje essa mulher de Maria Madalena, outros dizem que era uma outra Maria, mas no consenso final estamos falando da mesma pessoa, da mesma Maria. Ela foi ao jantar, só que ela não era convidada. Mesmo sem ser convidada, ela foi. E por que ela foi? Bom, Maria foi porque tinha no coração um sentimento profundo de gratidão. Era um sentimento verdadeiro. Ela queria simplesmente agradecer a Jesus. Ela não estava preocupada com Simão, não estava preocupada com Lázaro, não estava preocupada com as outras pessoas que ali estavam. Ela estava preocupada somente em agradecer, em expressar o seu sentimento verdadeiro para com Jesus. Então o que essa mulher fez? Ela comprou um vaso de alabastro, ou seja, um perfume, que segundo diz a história, era o perfume mais caro. As pessoas que compravam aquele perfume eram pessoas muito ricas. E o perfume era tão caro que dizem os que pesquisaram mais sobre o tema, que o valor do perfume era o valor de um trabalho durante um ano inteiro.
Era a soma do salário de um ano de trabalho para comprar aquele perfume. Mais de 300 denários, diz a Bíblia. Era um valor altíssimo. E não era qualquer pessoa que poderia comprar um perfume como aquele. E ela comprou, juntou todas as suas economias, tudo que ela tinha guardado para comprar este perfume. E o perfume era algo assim tão caro que não havia aquela tampinha que você normalmente usa para abrir o perfume rosqueadinho. Não tinha isso. Sabe como que era? Era um perfume, era um vidro todo fechado. E para abrir esse perfume tinha que quebrar o gargalo dele. Você abria uma vez, quebrava o gargalinho dele e nunca mais você poderia usar aquele perfume. Era usado uma só vez, de uma só vez, e acabou. Então, somente uma pessoa muito rica poderia comprá-lo, porque usava em ocasião especial e depois não usava mais. E Maria comprou este perfume, caríssimo, com um aroma especial, porque ela queria agradecer a Jesus. E naquele jantar, naquela noite, ela foi para isso. E quando ela chegou, ela tentou entrar de maneira discreta, disfarçada. Ela não queria ser notada pelas pessoas. Ela sabia que não era convidada para aquele jantar. Então ela entrou de maneira muito discreta. E aí se curvou aos pés de Jesus, enquanto as pessoas conversavam, enquanto jantavam. Ela se curva ali e ela quebra o gargalozinho do perfume para ungir Jesus, para passar aquele perfume no corpo de Jesus como uma forma de gratidão. E quando ela quebra esse gargalo e quando ela começa o processo de unção, então ela se dá conta de que não dava para ser tão discreta assim. O que aconteceu? Aquele perfume que era preciosíssimo encheu toda a casa, encheu toda aquela sala. E as pessoas logo perceberam que alguém estava usando um perfume caríssimo. E Judas imediatamente percebe e diz assim: isso é um desperdício. Se nós usássemos esse dinheiro para ajudar os pobres, nós compraríamos muitas coisas. E agora alguém compra esse perfume, essa mulher, e quebra esse perfume aqui para ungir Jesus. Que desperdício, pensou ele. Sentiu ele no coração. E a Bíblia diz o que Jesus falou. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Jesus tem uma reação interessantíssima. Veja o que Jesus falou nesse momento em que a mulher quebrou o perfume. Aqui em João 12, veja o que diz aqui o versículo 3. Fala assim: então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, mais precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e encheu-se toda a casa com perfume de bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Agora observe o verso 6. Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava. Isso é bastante curioso, não é? Jesus então chama a atenção de Judas e chama a atenção daquelas pessoas. Observe o que diz o verso 7. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, ou deixe-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Ou seja, Jesus não reprovou a atitude daquela mulher. As pessoas sim reprovaram. Agora vamos analisar algumas coisas. Quando Maria entrou, quebrou o perfume e começou a ungir Jesus, as pessoas logo olharam e pensaram assim: é uma prostituta. Se Jesus soubesse quem é essa mulher, ele não aceitaria esse tipo de coisa. Que falta de consideração, que ousadia, como essa mulher é abusada. Ela entra no jantar onde não é convidada, ela quebra um perfume caríssimo e começa a ungir Jesus. Isso não pode. Se Jesus fosse Jesus mesmo, ele saberia quem é essa mulher. Jesus sabia quem era ela. E Jesus também sabia quem eram aquelas pessoas que ali estavam. Todas que estavam ali, de alguma maneira, foram abençoadas por Jesus. Só que nenhum deles tinha expressado uma gratidão de maneira tão sincera e tão profunda, tão verdadeira como aquela mulher. Aquela mulher ungiu a Jesus, ela chorava, ungia os pés, jogou o perfume no corpo de Jesus e com os cabelos ela enxugava o corpo de Jesus. Foi uma demonstração de carinho, de gratidão. Foi uma demonstração de uma pessoa que entendeu finalmente o que é o perdão, o que é a justificação e o que é o resgate. Ela viveu isso na sua vida. E por isso a melhor maneira que ela encontrou de agradecer a Jesus foi fazendo esse tipo de coisa. O que aquela mulher não sabia, o que ela não imaginava,
era que aquele ato dela era um ato profético. Aquele ato era um ato que estava relacionado a um outro acontecimento que ela mesma não fazia ideia. Jesus sim, Jesus já havia percebido, mas as pessoas que ali estavam não perceberam e a própria mulher não fazia ideia do que estava fazendo. Ela, na cabeça dela, estava somente agradecendo a Jesus, mas o ato dela era muito mais do que gratidão. Era algo que no futuro ficaria mais evidente o seu significado. Então Jesus repreende Judas, repreende os demais. E Jesus diz assim, o que essa mulher está fazendo, vocês vão entender depois. Ele fala assim, ela está me ungindo para a morte. E para você entender melhor o que eu estou pregando hoje no Arena, eu quero chamar a sua atenção para o que está escrito em Lucas. Lucas, no capítulo 23. Veja só esse texto aqui. Capítulo 23, a partir do verso 54. Diz assim, era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram o segundo mandamento. Olha agora o capítulo 24, verso 1. Mas no primeiro dia da semana, na alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo de Jesus. Resumindo, as mulheres que haviam preparado aromas e bálsamos na sexta-feira para ungir o corpo de Jesus e que tentaram fazer isso, mas deu pôr do sol do sábado e elas não fizeram, não ungiram porque deu pôr do sol e elas guardavam o sábado. Então, depois do sábado, elas foram ungir a Jesus e Jesus já havia ressuscitado. Em outras palavras, se dependesse da unção somente daquelas mulheres que se prepararam na sexta-feira, Jesus não teria sido ungido. Se dependesse daqueles homens que estavam no jantar, ele também não seria ungido. Se dependesse de outras pessoas, também não seria ungido. Então, vejam que em Lucas capítulo 23, a Bíblia é clara ao dizer que quando as mulheres chegaram para ungir, Jesus já havia ressuscitado. Em outras palavras, Jesus não foi ungido por aquelas mulheres, por aquelas pessoas. Na verdade, quem ungiu Jesus foi a Maria, aquela mulher que tinha sido prostituta, que tinha sido usada e abusada por tantos homens. A Bíblia continua contando essa história e eu queria voltar um pouquinho para o jantar. Naquele jantar, aquele Simão que tinha sido leproso, sabe quem era ele? Ele era tio daquela mulher. Tio daquela considerada prostituta, tio daquela que era considerada pecadora. E alguns inclusive dizem que foi ele quem a iniciou na prostituição. Aquele homem que reprovou a Maria, que condenou a Maria, que criticou o ato dela. E outras pessoas mais que durante a vida acabaram se aproveitando daquela mulher. Eram as pessoas que criticavam aquela mulher. Só que ela foi perdoada por Jesus, ela foi resgatada por Jesus, ela foi salva por Jesus. E o seu ato de ungir a Jesus era uma demonstração de gratidão do seu coração. E mais do que isso, ela estava sem perceber e sem saber, estava ungindo Jesus para a morte, uma vez que as mulheres que haviam preparado os aromas não conseguiram ungir a Jesus. Se não fosse a Maria, Jesus teria sido morto e sepultado sem a unção. Ela ungiu Jesus naquela noite, naquele jantar. Isso é tão forte, é tão significativo, que quando Jesus estava pendurado na cruz, quando Jesus estava morrendo, agonizando naquela cruz, Jesus olhava lá para baixo e as pessoas haviam abandonado a Jesus. Houve um momento que até os discípulos abandonaram Jesus. Houve momentos em que Jesus se sentiu sozinho. À sua direita havia um ladrão, à sua esquerda havia outro ladrão. Lá embaixo os soldados. A natureza se manifestou. Os animais se manifestaram. Parecia que os homens não estavam percebendo o significado daquele momento, da sua crucificação. E Jesus, ao sentir-se sozinho, ele agoniza na cruz, fala as últimas palavras. Ele clama quando ele diz, Eli, Eli, lema sabachthani. Quando ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, por um momento, se sentiu sozinho. Por um momento, sentiu essa dor da separação. E foi por um instante, quando lá no alto da cruz, naquela montanha, eu imagino que Jesus tinha os cabelos longos. Eu imagino que o vento, quem sabe, agitou um pouquinho o seu cabelo. E talvez aquele perfume daquela mulher que ungiu a Jesus pudesse, por algum instante, com aquele vento, pudesse então
agitaram um pouco o cabelo dele, e ele, quem sabe, pôde sentir o cheiro, o aroma daquele perfume da sua unção. E quem sabe aquilo tenha sido um alento para Jesus ao pensar que a sua morte na cruz não estava sendo em vão, porque uma mulher que tinha sido prostituta se arrependeu, se converteu, foi liberta, foi salva e tinha ungido a ele, e aquele perfume nos seus cabelos era uma lembrança, era uma demonstração de que o seu sacrifício não foi em vão. E mesmo que naquele instante as pessoas não estivessem ali, mesmo que no momento mais crucial da sua vida as pessoas estivessem abandonado, Jesus tinha no seu corpo ainda aquele perfume, ainda havia aquele aroma daquela mulher que o ungiu naquele jantar. Então Jesus, ao sentir aquele aroma e lembrar daquele momento, isso lhe dá forças para seguir, para ir até o final, como de fato ele foi. Esse é um tema muito emocionante porque nos faz pensar em vários detalhes. E quando Jesus morre na cruz, ele é sepultado em seguida, e ao terceiro dia Jesus ressuscita. Ele ressuscita no dia de domingo, no primeiro dia da semana. E quando Jesus ressuscita, você sabe que para quem Jesus se apresentou primeiramente? Sabe qual foi a pessoa que viu Jesus? A primeira pessoa que viu Jesus depois da ressurreição? Não foram os seus discípulos, não foram os sacerdotes, não foram os líderes da igreja. Foi aquela mulher. Todos saíram dali e foram embora. Ela ficou sozinha, chorando e lamentando: onde está o meu Senhor? Ela viu que a pedra estava removida. Ela viu que ali não havia mais ninguém. E ela então começava a chorar de maneira desconsolada. E foi aí que apareceu uma pessoa. Ela olhou para aquela pessoa, não olhou muito bem. Ela pensava que era um jardineiro, que era alguém que estava cuidando ali do túmulo. E ela falou assim: Senhor, por favor, o senhor viu o corpo de Jesus, do meu Senhor? O senhor viu se alguém tirou daqui, para onde levou e tal? E aquele homem conversou com ela e disse: mulher. Ela ouviu chamar mulher, mas não percebeu quem era. Até que finalmente aquele homem disse: Maria. Chamou-a pelo nome, dizendo Maria. Quando disse Maria, ela olhou e ela viu que era Jesus. Ela corre e diz assim: Jesus, meu Senhor, meu Salvador. E ela corre para abraçar Jesus. E Jesus diz, sabe o que para ela? Não me toques, porque ainda não subi ao Pai. Vai lá onde estão os discípulos e conte para eles. E a Maria sai correndo dali para contar aos discípulos. Feliz, emocionada, tocada e abençoada. Isso é incrível, não é? É uma história incrível. Eu gostaria de ler mais um verso sobre esse ponto no livro de João. E para ler esse verso e fazer um comentário final, eu quero convidar você a sentar comigo aqui nesse sofá. Vem para cá, vamos sentar aqui. E vamos ler esse verso de João, aqui em João mesmo, João capítulo 20. Eu tenho aqui, olha, capítulo 20, versículo número 11, diz assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados, onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhes perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. E perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste daqui, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, não me toques, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. E dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava
com ele e contava que ele lhes dissera estas palavras, estas coisas. Eu não sei você, mas eu fico emocionado de ler esse texto. Porque Jesus, depois de ter feito algo tão sublime, algo tão importante, após a sua ressurreição, ele aparece para esta mulher, para Maria Madalena, para a ex-prostituta. Não é curioso isso? Sim, é curioso. Meu amigo e minha amiga, isso tem vários significados e várias aplicações. Uma delas é que Deus considera uma pessoa importante não baseado na forma humana de considerar uma pessoa importante. O que Deus olha e a maneira como Deus vê uma pessoa é diferente da forma como os homens veem. Jesus, quando olha para você, ele não vê o seu passado, ele vê quem você se tornou a partir do momento que você aceitou Jesus. Não importa se você foi uma prostituta, um ladrão, uma pessoa envolvida com coisas erradas. Não importa o que você fez no passado. O que importa é a partir de hoje. É a partir desse momento. Jesus pode perdoar você como ele perdoou aquela Maria. Jesus pode aceitar a sua adoração como ele aceitou daquela mulher. Ele pode resgatar você como resgatou aquela mulher. Ele pode tornar você uma pessoa digna, uma pessoa diferente, uma pessoa abençoada, uma pessoa transformada como fez na vida daquela mulher. Por isso, não importa quem é você, não importa o quão longe você andou, não importa o tanto de pecados que você já cometeu. Hoje, se você se arrepender, se você confessar, se você entregar sua vida para Deus, ele vai aceitar você, ele vai mudar seu coração, ele vai encher você de paz, de esperança e vai dar o mais importante para você, que é a salvação. Amém? Então, se você crê nessas palavras, abra o seu coração, eu vou orar por você. Deixe Cristo habitar dentro do seu coração e você vai ser uma nova criatura a partir de hoje. Vamos então orar. Querido Pai Celestial, nesse momento, Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem sido maravilhoso em nossa vida. Tem nos dado perdão, tem nos dado uma nova chance, tem nos dado reconciliação e tem transformado a nossa vida. Hoje, Senhor, eu rogo por essa pessoa que está orando comigo, essa pessoa que já foi longe, já fez muitas coisas. Nós entregamos a vida dela, a vida dele nas tuas mãos. Salva-nos, leva-nos para o teu reino quando o Senhor voltar. É o nosso pedido e a nossa gratidão, em nome de Jesus.